Sejam muito bem-vindos ao Papo DR. Agora a gente vai começar a fazer alguns vídeos que a gente vai... que foi? Pílulas. Pílulas DR. Que a gente vai ficar soltando aqui somente no YouTube. Muito das coisas que a gente fala aqui, a gente vai repetir no nosso podcast, que é diário. Se você não sabe, a gente tem um podcast diário de segunda a sexta. Era 20 minutos. É que Tipo, o podcast, meio que 20 o minutos... podcast a gente fala de tudo que acontece. Aqui a gente vai em assuntos mais específicos. Isso. Então, o que a gente vai falar hoje? Do Lakers. Hoje, dia 27 de outubro de 2024, 3-0 Lakers. 3 vitórias, 0 derrotas. A gente sabe que é uma temporada de 750 mil jogos. E ganhar os primeiros 3 não quer dizer muita coisa. Mas você sabe desde quando que o Lakers não começava 3-0? Quando? Desde 2010-11. O último ano do Phil Jackson como técnico dos Lakers. Tinha ainda Kobe, tinha ainda Paul Gasol no time. Então. E eu acho que é importante também, porque eu acho que o Lakers precisa mostrar serviço. As duas últimas... Desde o título, que ele é meio questionado por causa de ser da bolha... E tudo bem, valeu, mas não sei. E aí, desde aquele ano, o Lakers não consegue... Teve ano que ficou fora dos playoffs, aí depois 2 play-ins, né? Classificação através de play-in. É LeBron Lakers, sabe assim? LeBron James Lakers. Então, assim, é difícil. Então, eles têm muita coisa para provar. Correto? Correto. E a gente quer falar esse último jogo. Contra o Sacramento Kings no sábado. Já tem um tempo que eu falo aqui, né? Que, tipo, o LeBron... Quando eu falo que ele tem que jogar menos, não é uma questão de qualidade, sim de quantidade. Né? Dele, realmente, o jogo, dificilmente, ele se decide nos 3 primeiros quartos. Né? E o LeBron hoje, ele não precisa mais procurar por recordes, ele não precisa mais procurar por ser cestinha, ter recorde. Ele já tem a maioria dos recordes, ele já tem tudo. Né? O que ele está continuando a jogar é para ele continuar sendo competitivo e tentar brigar por título. E o caminho é ele não se desgastar tanto nos 3 primeiros quartos, para quê? Para você ter um luxo de ter um LeBron James decisivo para você no último quarto. E o Lakers pode se permitir. Por quê? Porque você tem o Anthony Davis. O Anthony Davis é esse cara que vai puxar ponto, que vai ter volume, que vai ser o principal jogador talvez em pontos e em estatísticas do Lakers. Mas o jogador decisivo pode ser o LeBron jogando dessa maneira que eles estão jogando. Mas o Anthony Davis, ele machuca, né? Então, assim, eu sei que a gente está falando de 5 dias que começou a temporada... 5 dias começou. Isso. 5 dias começou a NBA. A viagem é longa, a gente sabe. E aí a gente fica muito empolgado com o Anthony Davis mesmo, assim. Temporada passada jogou 76 jogos. Já. Pra você ver o tanto que a gente não confia no físico dele. Exato. Tipo, ele jogou bem temporada passada. Teve a temporada passada, antes dessa, que foi... Não, foi retrasada? Que foi que o LeBron machucou e ele assumiu e eles tiveram uma recuperação excelente. Então assim, e aí tem a questão, primeiro que a piada é que finalmente eles ganharam do Sacramento. 2 palavras com o que tá sem... O computador aqui, parabéns! 2 palavras para o Sacramento. 5 derrotas seguidas eram para o Sacramento. Mano, eles não conseguiam Ano passado, jogar. Temporada passada eles não ganharam nenhuma. Foram varridos na temporada. E tem uma parada psicológica, né? Tipo, e assim, os Sabonis dominavam o Anthony Davis. Ainda domina, tá? Não, o Sabonis triplo-duplo, tá? Só que o LeBron também meteu o triplo-duplo. Calma aí, eu tô com aqui 32... Cadê? O LeBron... 32, 14 e 10. Só que o LeBron, desses 32, 14 e 10, 16, 6 e 5 foram só no último quarto. Sabe o que eu acho? Eu acho que é uma adaptação real, assim, ninguém nunca viu isso. Ninguém nunca viu um jogador de 39 anos tá dominante dessa forma. Não. Ele vai fazer 40 agora em dezembro. 22ª temporada dele. Nenhum técnico consegue entender, assim. E aí eu quero falar da relação do J.J. Redick com o LeBron James. E aí, o Guilherme me zoou, mas eu acredito. Vai. Eu falei, qual que é o signo do que? Eu falei, não é possível. Porque assim, eu acho que a relação estrela da franquia e o técnico é uma relação, tipo, de um relacionamento sério, assim. Então, o Phil Jackson é um cara que, se você assistiu o documentário sobre o Chicago Bulls, você sabe que ele era de um jeito com o Michael Jordan, de um jeito com o Scottie Pippen, era de um jeito principalmente com... Você pode esperar um pouquinho? Voltando. Seguinte, eu acho que a relação
técnico e estrela de franquia é uma das relações mais importantes que existem. E é uma parada que só poucos jogadores e técnicos conseguem ter. Tem 1000 exemplos aqui de Steve franquia. Kerr e Stephen Curry. Exatamente. Bom. E pode parecer bizarro, porque às vezes você fala, nossa, mas aí, mas como que funciona? A gente não sabe, é uma química, tá? Também. O que acontece? O LeBron James confiou no J.J. Redick. Essa é a sensação que eu tenho. Sim. Desde, sei lá, podemos Desde falar... quando eles tiveram o podcast, um monte de coisa. Mas assim, fato é que o LeBron James confia nesse cara. O J.J. Redick tem quanto tempo de experiência como técnico? 3 Zero. jogos. Sei lá, Não, mais. mas eu acho que ele teve a capacidade de conversar com o LeBron e explicar o porquê dele estar fazendo esse tipo de coisa. Porque na temporada passada, o LeBron ficou bravo com o Darvin Ham por ele ter falado em questão de restrição de minutagem. Não, tudo. Foi tudo errado. Então, a forma assim, como foi. você vê que o J.J. Redick tá fazendo a mesma coisa e assim, vou te falar mais, vai colocar menos para jogar. Porque ele tá vendo que os outros estão rendendo. E aí você vai poupando e você vai chegar com o LeBron James muito bem nos playoffs, se você continuar dessa maneira. Se você sabe lidar com a sua estrela dessa forma, no sentido acalmar o LeBron James e deixar ele jogar, mostrar pra ele que você tem controle da situação, o LeBron James vai deixar, e eu sei que o verbo deixar é muito, nossa, mas o jogador, gente, esses caras, é isso, você pode ter esses caras na mão e ganhar campeonato, como você pode simplesmente, tipo, ferrar a relação inteira. Então, LeBron James confiou, eu sei que, gente, de novo, 27 de outubro. Sim. Tudo pode acontecer. Não, mas, gente, são 3 vitórias contra Minnesota, Phoenix Suns e Sacramento. São 3 times que são que é pra brigar. Absurdos. Ah, mas é em casa. Beleza. Não importa, não importa. Beleza, mas você começa super confiante. Tem gente que perdeu em casa aí, o Denver tá aí, Não, né? Denver, Então tá bom. Tá bom. É isso. Então, Tá bom? Assim, grandes esperanças pro Lakers. Comenta aí pra gente, se inscreve no canal, comenta pra gente se você acha que esse é o caminho certo pros Lakers. Beijo.